E para nos orientar sobre o que fazer para deixar nossas mãos hidratadas, a gente vai receber aqui no nosso estúdio do Vida Saudável a dermatologista Priscila Aragão. Boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde, Neyara. A gente estava acompanhando aqui, né, essas duas entrevistadas e elas falando justamente dessa questão do esmalte que fica já opaco, da mão envelhecida. Eu me identifiquei bastante com isso. O que a gente pode fazer para que a mão da gente não fique tão ressecada? Todos nós temos sofrido, né? Porque o uso do álcool e o uso excessivo do sabão, todos nós aumentamos a frequência de lavagens. E uma dica muito importante é sempre lembrar da hidratação. A barreira de proteção da nossa pele é essa barreira de gordura natural. Quando a gente usa muito álcool, usa muito sabão para fazer a lavagem, essa barreira de proteção é removida. Então, a gente pode usar produtos com álcool se valendo de produtos hidratantes ou usar um produto hidratante próprio para as mãos depois das lavagens, depois do uso de álcool. E qual é o melhor para a nossa mão, o álcool em gel ou o álcool líquido? O álcool em gel ele é menos agressivo e ele tem no mercado essas formulações, essas opções de produtos hidratantes na sua fórmula. Existe até um mito de que ele protegeria menos quando ele vem com esses produtos hidratantes, mas isso não é verdade, ele protege também. Gente, se você tiver uma pergunta aqui para a doutora Priscila, é só mandar aí para o nosso WhatsApp, o 9927-0783. Combinado? A gente vai fazer aqui a pergunta para a doutora Priscila. Bom, doutora, em relação... agora, eu vou em muitos lugares, aí eu passo álcool em gel. Sim. E aquele álcool fica melecado aqui na mão. Sim. Eu prefiro o álcool líquido, porque eu acho... Mas estou sentindo que a minha mão realmente fica muito ressecada. O fato de ficar com aquela geleia na mão, isso ajuda também a hidratar ou não? É só uma questão de qualidade do produto, do álcool? Não, é uma questão de qualidade do produto. O álcool em gel, ele tende a ressecar menos, mas depende muito do tipo de produto adicional, secundário, além do álcool que tem naquela formulação. Então, assim, às vezes quando ele também tem muito cheiro, muitos produtos secundários, pode até aumentar o risco de alergias. Então, você pode optar pelo álcool líquido, mas aí você usa produtos hidratantes para as mãos, próprio para as mãos. Outra dica legal é que quando você for dormir, que você já não vai lavar as mãos, não vai passar álcool, você consegue passar uma camada mais generosa de hidratante nas mãos e ter uma recuperação dessa barreira protetora. Então, caprichar no hidratante na hora de dormir para aguentar essa higienização aí com mais frequência. Qual é o tipo de produto mais, assim, forte para hidratar as nossas mãos, por exemplo? O mais... que tem um melhor resultado para as nossas mãos. É com glicerina? É isso? Geralmente, os produtos próprios para as mãos, eles são produtos que a gente fala mais pesados. Então, eles têm a base glicerina, vitamina A, vitamina E. Mas hoje a gente tem muita opção já pronta nas farmácias, nas farmácias de manipulação própria para as mãos, que aí vem com todos esses agentes que a gente chama mais pesados, que a mão é o power, consegue hidratar melhor. Para outras partes do corpo já seria uma cosmética menos agradável, mas as mãos fica muito bom. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Maria, e ela faz a seguinte pergunta: é verdade, doutora, que as nossas mãos, elas denunciam a nossa idade? Sim, então tem essa a gente sempre ouve falar, as mãos denunciam a nossa idade porque a gente acaba deixando um pouco para lá a proteção. A gente passa o protetor solar no rosto, no colo, nos braços e nas mãos a gente acaba esquecendo. Então não é que elas envelheçam mais, é que a gente acaba esquecendo um pouquinho delas, elas merecem mais a nossa atenção. E qual é a idade que a gente deve começar a cuidar das nossas mãos? Desde sempre. Outra dica boa para proteger as mãos do sol é que quem dirige muito acaba tendo uma incidência solar muito grande, porque fica pegando muito sol pelo vidro do carro. Então, você pode optar por luvas que deixam os dedinhos de fora apenas para dirigir. Você deixa no seu carro, usa a luva e na hora de sair você retira e consegue ter uma boa proteção. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Diná. Ela mora em Chimon. Ela diz o seguinte: minhas unhas estão caindo. Será que é por causa do uso do álcool?
Uma coisa que aumentou muito também de incidência das unhas é a chamada síndrome da unha frágil, que é aquela unha que fica descascando. Descamando, assim. Descamando. E isso é um sinal de ressecamento. Então, lavar muito as mãos, usar muito álcool, acaba tirando essa hidratação das unhas e aí você acaba separando as camadas da unha que formam a unha. Então, existem produtos também que a gente encontra em farmácia próprio para hidratação das unhas. E base para fortalecer a unha também deve usar? E que tipo de base? Qual tipo de... Ajuda. A base também ajuda, existem bases fortalecedoras, mas sempre lembrar que para você usar uma base, um esmalte, usar depois a acetona pura, aí ela já acaba piorando esse problema. Então, sempre tentar tem que usar o quê? Removedor de esmalte sem acetona. Isso é caro ou a gente encontra esses produtos baratos assim na farmácia? Não, hoje tem muita opção e com a pandemia, com o Covid, o mercado se preocupou em desenvolver mais produtos voltados para a saúde das nossas mãos. A gente deve ir para a manicure toda semana ou deve evitar? Deve ser feito de 15 em 15 dias, demorar mais ou não? Como é que deve funcionar isso? Você pode ir toda semana, esmaltar toda semana, mas buscar usar produtos mais brandos. Então, usar acetona pura, fazer a hidratação durante o seu dia a dia, mas essa frequência semanal da manicure pode ser feita sim. Olha, aqui é uma pergunta da Ceissa. Minhas unhas estão escamando. O que fazer? Deve ser a mesma pergunta parecida com a das unhas frágeis, né? Pode isso é por conta do uso excessivo de álcool. Existem outras diagnósticos diferenciais, outras doenças, né? Mas a grande maioria é a unha frágil pelo ressecamento. Tem outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou. Ela diz que usa muito unha postiça. Sim. Nesse período de pandemia, isso é indicado, até por uma questão de higiene e também por conta da fragilidade das unhas? Então, essas unhas postiças acabam que elas ficam com um espaçamento maior e você pode ter um acúmulo maior de produto e dificultar a higienização. E fora que, assim, às vezes esses produtos, na hora de remover, tem uma agressão maior para a unha. Então, isso pode danificar mais a unha, além do uso do álcool e do Então, se sabão. puder evitar, é melhor, não é isso? Sim. Ok, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui, gente, para a doutora Priscila. A Leilane, ela pergunta o seguinte, o uso excessivo de álcool dificulta o crescimento da unha? As minhas unhas não cresceram mais. Então, às vezes, quando a pessoa tem uma tendência a fazer uma dermatite, uma irritação, pode ter uma inflamação da cutícula e isso é como se você danificasse a fábrica da unha. E aí, às vezes, pode dificultar mesmo esse crescimento. Existe algum tipo de vitamina que a pessoa pode tomar para fortalecer as unhas? Ou Existem algumas vitaminas, mas tudo isso com muita orientação, porque são vitaminas. Às vezes a gente ouve muito, mas é só uma vitamina. A vitamina também tem restrições, então a gente precisa de um acompanhamento médico, mas existem sim formulações que favorecem o endurecimento e a saúde dessa unha. Ok, então, acho que, deixa eu ver se ainda tem alguma pergunta aqui pra gente. Tem aqui sim, mais uma pergunta pra gente encerrar. Tá. Eu coloquei o meu hidratante junto do meu álcool em gel, ou seja, misturei os dois no mesmo frasco. Fiz bem ou não? A pergunta é do José, do Alto da Ressurreição. Então, a gente orienta, na verdade, que use separado, porque você pode comprometer um pouquinho a concentração do álcool. Então, é melhor usar o álcool e usar um grãozinho de hidratante depois para poder hidratar essa mão, mas também não ficar com aquele aspecto pegajoso. Então, é melhor separar. E colocar dentro do frasco de álcool um pouco de glicerina? Porque às vezes você compra glicerina pura na farmácia. Pode ou não? Você pode comprometer um pouquinho a diluição do álcool. Então, é melhor procurar os produtos que já vêm prontos com a glicerina que existem no mercado. Em conta de todo o preço, né, doutora? Porque está todo mundo muito apertado, sem poder gastar muito, né? Tem muita opção boa e de custo-benefício bom. Bom, muito obrigada, então, pela nossa entrevista. Seja muito bem-vinda aqui no Vida Saudável. Espero recebê-la aqui mais vezes. Muito obrigada.